Irmãos, muitas vezes nós deparamos com alguns problemas na vida, como por exemplo, uma erva daninha num campo, por exemplo, né? E às vezes a nossa primeira intenção é arrancar ela, né? Às vezes a gente com mau jeito vai lá e arranca só os galhos, só as folhas, mas a raiz fica lá. E passa um tempo, aquele brota de novo e você não consegue combater aquele mal. O meu pai, ele tinha uma postura na fazenda dele que me chamava a atenção. Ele tinha uma fazenda pequena, mas era uma das fazendas mais limpas que eu já vi na minha vida. Você conseguia ver a diferença da fazenda dele com as dos vizinhos só de olhar de longe o pasto dele e o pasto do lado, você percebia a diferença. Mas ele tinha um cuidado, tinha algumas pragas que dava na fazenda, tinha uma planta até bonitinha, florida, que dá uma vagenzinha, parecendo de feijão, mas dentro tem uma sementinha bem pequena. E ela vira uma praga, onde ela chega, ela lastra, cada vaginha daquela tem centenas de sementes dentro. Então, qual era o cuidado dele? O cuidado dele era quando ela crescia, antes dela florir, ele ia, arrancava com a mão elas e levava para casa e botava fogo. Ele não deixava elas dar semente. Mesmo assim, como toda praga, você não consegue eliminar totalmente. Mas a diferença, assim, na fazenda dele, você não via marva tomando conta dos pastos, e você não via aquele juá, que é outra praga, que é um gilozinho amargo, porque ele tinha todo esse cuidado de arrancar isso antes que o mal tomasse conta. Tá ok? Quando nós olhamos a humanidade, o mundo, nós sabemos que o mal, uma praga entrou no mundo. E desde que essa praga entrou no mundo, assim como meu pai fazia, a vontade de Deus, o propósito de Deus, a inteligência e a sabedoria de Deus não tem como objetivo arrancar ela só pelos galhos. Deus vem trabalhando para arrancar do universo o mal pela raiz. Amém? É interessante quando a gente compreende então como é que é esse mecanismo que o mal entrou. Porque é pela maneira como ele entrou e infectou, é que você vai saber como é que você pode arrancar ele, não é verdade? Amém? E nós só conseguimos entender a maneira de Deus agir quando nós entendemos também essas coisas. Eu quero refletir com os irmãos um pouco sobre esse assunto, né? Como é que Deus está trabalhando para arrancar o mal do universo? Amém? Ele quer remover o mal completamente como era antes. Amados, é importante nós sabermos o seguinte: o mal não começou na terra, o mal começou no céu. Amém? Quando é que o mal começou no céu? Eu vou ler para vocês. Quem estiver com a sua Bíblia, abra a Bíblia em Ezequiel, capítulo de número 28. Ezequiel 28. Você vai observar e vai descobrir como é que o mal entrou no universo. Depois ele atinge a terra e atinge o homem até os dias de hoje. Ezequiel, capítulo de número 28, nós temos Deus proferindo através do profeta Ezequiel ali um oráculo contra o rei de Tiro. Essa era uma cidade terrena, um rei terreno. Do versículo 1 até o versículo de número 10, ele está falando desse rei terreno. Mas quando entra o versículo 11 até o 19, Deus está contando para nós o que aconteceu nos céus antes mesmo da queda do homem. Amém? Vejam só, Ezequiel capítulo 28, versículo de número 11. Esta palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, você era modelo da perfeição,
cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berílio, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado até o dia que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso, eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra e fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu e reduzi você a cinzas no chão à vista de todos que estavam observando. Todas as nações que eu conhecia espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim, você não existirá mais. Amém, queridos? Esta passagem está relatando o nascimento do mal no universo. Queridos, se vocês observaram bem, do versículo 11 até o versículo de número 14, ele descreve a beleza, a santidade, a sabedoria e a grandeza de Lúcifer. Ok? Do versículo 14 em diante, 15 em diante, Deus começa a demonstrar como é que o mal nasceu no universo. Ok? Vejam só que maravilhoso era este Lúcifer. Pensa bem na beleza desse ser. Pensa bem, irmãos. Olha só, você era modelo da perfeição. Irmãos, pensa uma coisa: ser o modelo da perfeição é algo distante. Modelo da perfeição era mais perfeito do que o perfeito. Era modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Irmãos, é coisa demais. Não, cheio de sabedoria e perfeita beleza. Ele não só era belo, era sábio, era perfeito, era um modelo, era uma obra-prima de Deus. E não só isso, ele estava em um lugar extraordinário. Ele estava no Éden, né? Num lugar especial de Deus. Não é o Éden terreno. Estava num lugar especial de Deus. No jardim de Deus, todas as pedras preciosas, todas, te enfeitavam. Então, pensa bem, o cara era bonito e ainda todo enfeitado. Pedras preciosas para todo lado. Aqui são pedras que nós mortais talvez nunca nem vejamos na nossa vida. Mas ele era adornado por toda essa beleza. Os engastes para segurar essas pedras eram ouro puro. Tudo foi preparado para ele. E além disso, ele tinha uma unção de Deus. Ele era separado, uma das maiores autoridades celestiais era querubim, ungido da guarda. Para isso eu designei como Deus. E ele estava no Monte Santo de Deus. Ele estava nas mais altas posições divinas dos céus. Uma das maiores autoridades do céu. Porque assim como na terra tem cadeias de autoridade, no céu também tem cadeias de autoridade, tá, irmãos? Amém? Amém. Você era inculpável. Não
ele era tão certinho, tão obediente, que ninguém podia culpar ele de nada. Ele era perfeito em corpo espiritual, em beleza, em santidade. Ele era perfeito em todas as suas dimensões. Amém, queridos? Amém. Desde o dia que ele foi criado, já foi criado assim, essa coisa extraordinária. Até o dia que se achou maldade em você. Até que um dia o mal nasceu. Um dia isso virou mal. Amém? Vamos descobrir o que é essa maldade? Será que a maldade era ele voar numa direção que Deus não tinha permitido? Será que a maldade era ele comer algo que não poderia? Será que a maldade era ele fazer qualquer coisa lá no céu, fazer algo? A maldade, ela está na raiz do que nós fazemos. Tudo que nós fazemos depois, irmãos, ou é motivado pela bondade ou pela maldade. Ou você faz algo motivado pelo amor ou por outra coisa contrária ao amor. Mas geralmente tem algo que estaca, que faz nascer a atitude que você toma. Até esse dia ele era movido pela essência de Deus, que é o amor. Porque Deus é amor. Até então Satanás era movido, nesse tempo Lúcifer era movido pelo amor. Mas nesse dia encontrou nele maldade. Por meio, olha aqui ainda está falando o que ele fez, ainda não vamos chegar na maldade já. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Irmãos, primeiro a maldade é achada no coração. Depois que a maldade entra, vem o pecado. A maldade é a motivação para o pecado. Amém? Amém. Estão compreendendo, irmãos? Então o que nos move a pecar é a nossa maldade. A maldade humana leva o homem a pecar, enquanto que a bondade leva ele a fazer diferente. Amém? Então Deus precisou humilhá-lo, expulsá-lo. Então, por que a expulsão foi a maneira de Deus humilhá-lo? Amém? A ação de Deus para remover o mal que estava no coração de Lúcifer foi humilhá-lo. Amém? Então Deus está falando, ó, eu lancei humilhado para longe do monte de Deus. Eu expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Aqui agora Deus vai explicar através do profeta qual era a maldade. A maldade está no versículo 17 explicado. Seu coração tornou-se orgulhoso. Por causa da sua, você corrompeu a sua, por causa do seu. Ele era perfeição da beleza. Ele era cheio de sabedoria. Ele era extraordinário. Mas, querido irmão, todo orgulho é irracional. Todo orgulho é irracional. Pensa bem. Se a minha esposa, que é uma gatinha, se orgulhar de ser linda, o que ela fez para ser linda? Ela nasceu assim. Que mérito ela tem de ser linda? Ela nasceu. Ela recebeu de graça. Se você é inteligente, qual é o seu mérito de ser inteligente se isso foi te dado? Se você trabalha com as suas mãos e produz, qual é o seu mérito? Quanto é que você pagou pelos seus braços? Quanto é que você pagou pelo seu coração que bate? Quanto é que você pagou pela inteligência da sua cabeça que te ajuda a trabalhar? Quanto é que você pagou pelos olhos que você tem? Nada. Você recebeu de graça. Lúcifer esqueceu-se que se ele era belo, alguém fez ele belo. Foi Deus. Ele esqueceu-se que se ele era sábio, é porque alguém o fizera sábio. E quem o fez foi Deus. Ele esqueceu-se que se ele era modelo de perfeição, é porque ele foi feito pelo perfeito dos perfeitos, o próprio soberano Deus. Aleluia, glória a Deus.
Ele esqueceu-se de que aquele céu maravilhoso, aquele monte de Deus, onde ele estava rodeado de tanta glória, não fora ele que construiu. Que as pedras preciosas que o adornavam não foi ele que criou. Ele apenas recebeu. Ele esqueceu disso. Então ele começou a olhar para si mesmo como um fim. Esqueceu o antes. Ele esqueceu a origem. Ele parou de olhar para de onde ele veio. Ele começou a olhar para seu estado atual. Ele começou a olhar para si mesmo. Como eu sou belo, como eu sou sábio, como eu sou lindo, como eu sou maravilhoso. E ele começou a se engrandecer. Aí vem, seguindo o texto. Você, por causa disso, irmãos, olha, corrompeu a sabedoria. Querido, por que corrompeu? Ele se tornou um burro. Ele se tornou um besta, um idiota, um tolo. Por quê? Porque ele quis se gabar de algo que não tem razão porque gabar-se, porque não é dele. É como alguém hoje pegar o carro aí, uma Ferrari emprestada e sair se gabando. Não é dele o carro. Tudo que ele tinha era de alguém, era de Deus. Então, toda vez que o homem se exalta, toda vez que você faz algo que te exalta, toda vez que você olha para você, se sente melhor que alguém, se exalta acima de alguém, usa sua obra, sua maneira, sua postura, sua atitude, sua inteligência, seus bens, seus hábitos, para se firmar diante de Deus, você está corrompendo a sabedoria. Você está indo contra a sabedoria de Deus. Eu quero que você abra a Bíblia agora em Isaías capítulo 14. Vocês entenderam o que aconteceu com Lúcifer? Vocês entenderam o perigo do orgulho? E o orgulho dele era um orgulho religioso também. Ele era santo. Isaías capítulo 14. Eu quero que você leia comigo a partir, ou acompanhe aí na sua Bíblia, a partir do versículo de número 12. Diz assim: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filha da alvorada! Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações! Você que dizia no seu coração, olha aqui o que era que estava no coração orgulhoso de Lúcifer: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado e irá ao fundo do abismo. Essa é a decisão de Deus. Amém, queridos? Então, a intenção de Lúcifer era ser igual ao... Queridos, a sabedoria dele era tão grande, e é importante que vocês saibam que os anjos têm a mesma inteligência que nós. Eles raciocinam, eles tomam decisões, eles pensam, sentem, faz tudo isso que nós fazemos. Satanás, quando esse orgulho entrou no seu coração, ele começou a trabalhar o coração dos outros anjos, começou a comercializar essa mensagem com os anjos. E ele, como nos revela em Apocalipse, ele conseguiu afetar com esse comércio, com essa palavreado dele de orgulho, ele conseguiu inseminar no coração de 1/3 dos anjos do céu o mesmo pensamento, a mesma atitude, a mesma. Só que Deus, vendo aquilo, Deus começou a fazer a cura, fazendo o quê? Humilhando todos eles. Então Deus pega todos eles e expulsa da sua presença, destituídos de glória. Então, irmãos, a primeira e a única solução
O único remédio para o mal que existe no universo se chama humilhação. Porque todo o mal do universo vem do orgulho. Todo mal que você pensar que existe no universo nasce do orgulho. Seja o orgulho pelo ser, pelo ter, e tem um dos orgulhos que são dos piores, que é o orgulho religioso. Por causa do orgulho religioso, os fariseus sacrificaram Cristo. Por causa do orgulho religioso, Saulo entra nas igrejas depois da ressurreição de Cristo e mata crente, prende crente, por causa do orgulho religioso. Então o orgulho, ele está presente em todas as esferas onde existem seres humanos. Por quê? Porque vamos ver o que aconteceu lá no Éden. Deus, depois desse relato, dessa queda, dessa rebelião, Deus decide criar a humanidade. Deus decide criar o homem à sua imagem e semelhança. E nos coloca em um lugar chamado com o mesmo nome, chamado Éden. Lá Deus coloca o homem. Deus faz nascer para ele todas as árvores de toda sorte, todas as coisas mais saborosas e mais belas, Deus coloca ao redor desse homem. Amém? Aleluia. Vamos ler o relato de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 2. Vamos ler a partir do versículo de número 5. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, irmãos, era um lugar extraordinário, extraordinariamente belo. Pensa todas as mais maravilhosas árvores frutíferas que nós conhecemos, as mais belas flores que nós já vimos. Pensa tudo isso feito por Deus, assim, jardinado por Deus, projetado por Deus. Às vezes nós entramos em um jardim hoje projetado pelo ser humano e você fica boquiaberto. Imagina o jardim projetado por Deus. Era algo extraordinário. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim. Depois se dividia em 4. O nome do rio é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bidélio, a pedra de ônix. Ou seja, existia também ali coisas preciosas, pedras preciosas naquelas rios, né? Coisas extraordinárias estavam ali para embelezar este ambiente para nós. Amém, queridos? Segundo que percorre toda a terra de Cush e Gion, o terceiro que corre para o lado leste da Síria é o Tigre, e o quarto o rio Eufrates. O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O Senhor, Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e que lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como é que este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Amém? Amém. Então Deus deu ao homem um lugar extraordinário, com beleza extraordinária, com alimento extraordinário, com água extraordinária, com joias extraordinárias, com tudo de extraordinário, colocou aquele homem ali.
E lhe deu algumas coisas também excelentes. Lhe deu uma esposa e lhe deu atividades intelectuais para desenvolver, né? Dar nome aos animais, cultivar o jardim. Deus nos coloca ali. Tudo estava perfeito. Deus deu a mulher, deu todas essas coisas maravilhosas que nós vemos e temos. Mas aí no capítulo 3 começa o relato da queda do homem. Ok? Antes, houve uma queda nos céus, a queda de Lúcifer. Esse Lúcifer é lançado da presença do Altíssimo. E ele vem para a terra. A terra onde agora é habitada por Adão e Eva. Um lugar perfeito, onde Deus vem visitá-los, onde Deus vem falar com eles, onde eles desfrutam de todas as coisas extraordinárias que Deus tem dado a eles, de tudo que Deus pensou do bom e do melhor está ali diante deles. Mas o mal que havia no coração de Lúcifer não foi curado com a humilhação simplesmente. Se você lê Ezequiel e Isaías, você vai ver que a única cura que Deus vai realmente aplicar em Lúcifer no final é destruí-lo mesmo, lançando ele no lago de fogo. Por quê? Porque ele é incurável. Ele é incurável, ele não se humilha. Ele não, mesmo sendo expulso e humilhado, ele não se arrepende. Ele não se arrependeu. Em nenhum momento a Bíblia registra um ato de arrependimento de Lúcifer, mas ele foi de mal a pior. E foi piorando. E não bastasse ele ter se engrandecido nos céus, tentado se levantar contra o Altíssimo, corrompido um terço dos céus, ele agora vem contra a humanidade para corromper a humanidade com o mesmo mal que ele havia corrompido os céus. E o mal que ele injeta no coração da Eva é o... Vamos ver isso? A Bíblia relata que no capítulo 3 diz assim: ora, a serpente, lá em Apocalipse fala assim, que o dragão é a antiga serpente. Para vocês saberem que está falando de Lúcifer aqui, caído agora com o nome Diabo ou Satanás. Amém? Era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Irmãos, vocês sabem por quê que Deus usou essa figura da serpente e não falou claramente sobre o diabo aqui? Porque a humanidade não tinha ainda essa capacidade de entender que havia uma força espiritual tão poderosa sem eles saberem que havia uma defesa também tão poderosa. Então essa linguagem que Deus usa, a serpente, é para que a humanidade daquela época, da época de Moisés, daquela época, conseguissem relatar essa linguagem, tá, que a gente usa de serpente. Ele poderia dizer claramente Lúcifer, ele poderia dizer claramente o diabo, mas não, ele usa essa linguagem. É uma linguagem que agora no Apocalipse ele fala: este dragão é a antiga serpente que é o diabo. Amém? Vejam só. O mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: queridos, eu quero que vocês entendam por que Deus é tão misericordioso conosco. Porque nós estamos lutando espiritualmente, não é com uma força humana. Nós estamos lutando espiritualmente com mensagens de uma sabedoria extraordinária. Aquele que era perfeito em sabedoria, aquele que lá nos céus conseguiu corromper um terço dos anjos. Essa mesma sabedoria que está batalhando pela alma de Eva nessa conversa aqui. E essa estratégia que havia conseguido convencer bilhões de anjos é a mesma que ela está usando agora para convencer a Eva. Amém? A primeira coisa que ela testa é o conhecimento de Eva. E fala assim, ela perguntou à mulher. Olha só a pergunta, irmãos. Deus falou o quê? Que no dia em que eles comerem da água do bem do mal morreriam. Deus falou alguma outra coisa? Não, né? As outras árvores, eles poderiam comer? Poderiam, mas olha a pergunta da serpente. Foi isso mesmo que Deus disse: não comam de nenhuma fruta da árvore do jardim?
Não foi assim que Deus disse? Você não pode comer nada. A primeira coisa que ela vai afetar é a confiança de Eva no amor de Deus. A serpente, ela primeiro vai abalar a legitimidade de Deus no relacionamento com ela. Ele já falou assim, você não pode comer de nenhuma. Ele falou aquilo, uma jogada para ver o que Eva sabia. Até nós fazemos essas perguntas, né? Perguntas capciosas. Ele fez uma pergunta capciosa para que pela resposta dela revelasse a ignorância. Por quê? Porque o diabo, ele sabe que ele precisa explorar a falta de conhecimento para poder te destruir. O próprio Deus fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Amém, queridos? Então o diabo, ele vai tentar cegar você do conhecimento. Por isso que a Bíblia diz que o príncipe deste século cegou o entendimento para que não cresça na verdade. Ou seja, ele vai lançar todo tipo de situação para que você não conheça a verdade de Deus e não conhecendo, ele te mantenha cativo. Por isso que Jesus fala, e conhecereis a verdade, e esse conhecimento da verdade te liberta. Enquanto você não conhece, você fica cativo. Mas quando você conhece, quando você entende, você é liberto. Glória a Deus. Então ela joga uma pergunta capciosa para descobrir se havia ignorância na cabeça de Eva. E ela vê que há uma ignorância. A primeira, respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto da árvore do jardim. Podemos. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela. Do contrário, vocês morrerão. Qual o problema aqui? Eva acrescentou uma parte. Não toque. Ela podia tocar, podia olhar, podia ver, podia colher, só não podia. Queridos, aqui é a primeiro ato de religiosidade do ser humano. A religião, ela é cruel. E ela impõe sobre os homens regras que Deus não pôs. A Bíblia diz que os fariseus colocavam tanta regra em cima das coisas que nem com o dedo eles queriam mover. Por isso que o apóstolo Paulo vem e fala que para não nos deixar que ninguém nos escravize sobre dia ou dias sobre festa, sobre o que comer, o que não comer. Por quê? Porque isso são costumes religiosos. Esses costumes colocam entraves na caminhada cristã. Ou seja, pensa uma coisa, irmãos. O diabo, Satanás, significa acusador. A maior, ele destrói, ele mata, ele rouba. Mas por que a Bíblia chama aqui ele de acusador? Porque esse é o pior mal que ele pode fazer. A pior coisa